aquele acompanhamento dos professores é primordial. Então, o que eu quis dizer com isso? Você tem alunos seus que vão tocar a vida sozinho, que você vai estar lá, você não vai nem precisar dar muito acompanhamento. Exclusivamente a sua aula já vai ser motivadora para o aluno. Mas a maioria dos alunos não vão ter essa força de vontade, por mais que gostem da sua aula. Eles precisam ser acompanhados. Então, o seu acompanhamento é, sim, um grande fator para manter a constância naquilo que o seu aluno está. Vamos lá, então. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Personalize. Aqui eu trago ideias e sugestões para que você possa alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou Dani Borges, idealizador do Personalize. Venho ensinando yoga há mais de 20 anos, há mais de 15 anos treinando professores, com a intenção de fazer com que cada um desses professores sejam mais valorizados, chegue a uma arrecadação bem expressiva financeira no final do mês, R$20 mil mensais e constantes, e possam viver exclusivamente dessa profissão. O tema da live de hoje é: os alunos são muito inconstantes. Eu não coloquei ponto de interrogação, não coloquei um ponto de exclamação, exatamente para a gente entender que esse tema ele foi baseado numa das grandes frases da maioria dos professores. A maioria dos professores fala: os alunos são muito inconstantes. E talvez você que está me ouvindo agora tenha ouvido isso, ou tenha falado isso em algum momento da sua carreira como professor. Se você ainda não é professor, talvez você vá falar isso em algum momento, ou talvez não, talvez você mude a sua percepção depois dessa live de hoje. Então, o que a gente precisa entender? Essa frase é muito repetida pelos professores, e aí eu queria saber, é certo ou errado? É verdade ou é mentira que os alunos são inconstantes? Aí, se você estiver aí ao vivo, escreve, o que você acha? É verdade? Os alunos são muito inconstantes? É mentira? Não, não são, o problema não está nos alunos. O que você acha? Então, se você tiver a sua opinião, compartilha comigo a sua opinião, quero saber aí o que a maioria pensa. E dentro dessa lógica, o que a gente precisa entender? Todo ser humano, ele passa por momentos inconstantes. E todo ser humano busca pela constância. Tá? Essa é a minha percepção. Então, a maioria, ou todos, na verdade, todos nós, em algum momento, passamos por inconstâncias nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Isso é normal. É isso. Todo ser humano, ele tem momentos de inconstância. Tá? E tem momentos de constância. Às vezes, pesa mais o lado inconstante, às vezes pesa mais o lado constante. Isso é a forma como eu venho enxergando. E até, eu estava falando agora do yoga, que o yoga, com vários elementos dentro dele, nos fazem buscar essa constância. A nossa mente, ela quer estar numa constância, não numa inconstância, que é o habitual. A nossa mente, ela é inconstante. Nós queremos fazer com que ela esteja constante, para chegarmos a estados mais expandidos de consciência, que é a grande meta do yoga. E quando a gente fala que os alunos são inconstantes, ou quando a gente coloca essa argumentação, na minha concepção, o grande problema disso é que a gente está pegando a responsabilidade e colocando exclusivamente naquele ser humano, que é, por exemplo, o nosso aluno. Então a gente está colocando toda a responsabilidade no nosso aluno. O que a gente tem que entender? Qual que é a minha percepção a respeito disso? Por que eu coloquei esse tema? Porque, em geral, os professores eles colocam essa argumentação. Se o professor está perdendo aluno, ele coloca a argumentação. Mas eu estou perdendo aluno porque os alunos são inconstantes. E aí a gente tem que ter essa parada estratégica para a gente falar assim, bom, peraí, deixa eu avaliar. Vamos ver se o aluno está saindo pela inconstância dele ou se eu tenho alguma coisa que eu poderia ter feito melhor. Depois de você fazer esse autoestudo, depois de você rever esse processo, aí beleza, o aluno é inconstante ou está num momento inconstante e não tem jeito. Você fez tudo que estava ao seu alcance? Ok. Mas a percepção que eu tenho de verdade é que boa parte dessa inconstância vem de nós, professores. Tá? Eu acho que a gente tem um poder de atuação grande. Deixa eu ver aqui um comentário.
Os alunos têm a constância do bem-estar e dos resultados que conseguem perceber. A prioridade é dada por eles ao que parece prioridade para eles. Se eu entendi bem, Diogo, é exatamente assim. O processo o aluno ele sempre vai dar prioridade para o resultado. Então, se eu entendi bem o que você colocou aqui, eu concordo 100%. O aluno ele vai dar prioridade para o resultado que ele está atingindo. Ele vai manter constância a partir do momento que ele enxerga o resultado. E esse é o ponto que eu quero chegar. Então, assim, os alunos são muito inconstantes? Sim, como todo ser humano, assim como você. Eu já fiz aqui conteúdo de que professores são muito inconstantes. Em muitos momentos da minha carreira, de vez em quando ainda em alguns outros momentos, eu acabo deslizando, escorregando. Eu acabo não tendo uma constância numa determinada ação. E essa inconstância do ser humano, ela nos boicota, ela nos atrapalha. O yoga veio para nós, como praticantes, contribuir com isso. Para nós, como professores, nós temos que ter essa percepção do outro ser humano, daqueles seres humanos que a gente trava contato, daqueles alunos, e também a percepção sobre nós mesmos, que nós buscamos constância. Então, é uma verdade? Sim, os alunos são muito inconstantes em determinados momentos da vida deles. Podemos contribuir para que isso não aconteça? Ou podemos fazer com que os alunos não sejam inconstantes? Sim, também podemos. Podemos transformar essa inconstância em constância. Está nas nossas mãos como professores. Nós realmente temos alternativas, ferramentas, elementos dentro do yoga e dentro do que a sociedade nos ensina para fazer com que esse processo ele seja diferente. Tá? Mas, além da inconstância poder ser corrigida ou não poder ser corrigida, em alguns momentos, a gente tem que entender que se nós não fizermos isso, se nós não estivermos realmente agindo, se eu não fizer um autoestudo, uma autoobservação, e falar assim, cara, realmente eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu podia. Ao invés de eu fazer isso, ao invés de eu agir, eu começar a dar essa desculpa ou essa frase como a frase resposta para o universo, aí a gente tem um problema. E esse ponto eu vejo muito com os professores falando, olha, o aluno saiu porque é inconstante, o aluno não gostou da aula experimental porque é inconstante, o aluno não pratica yoga porque é inconstante, o aluno não evolui porque é inconstante. Cara, espera. Então, o que a gente pode fazer como professor para que esse aluno não seja inconstante? De que forma a gente pode fazer? É isso que a gente vai conversar hoje. Tá? Então, entendendo sobre essa inconstância e constância, sabendo que todos nós passamos por esse processo e em algum momento estaremos nesse processo, porque, na minha concepção, talvez raras exceções, pessoas iluminadas que chegaram a estados extremamente expandidos de consciência, talvez esses, que são alguns grandes mestres, esses talvez sejam mais constantes. Talvez. Mas todos nós que estamos num processo evolutivo, e nós professores também estamos, nós temos as nossas inconstâncias. Buscamos mais tempo de constância, mas nós temos a nossa inconstância. E depois temos elementos para que essa inconstância seja menor, para que esses picos de inconstância sejam menores. E é isso que a gente vai ensinar para os nossos alunos. Como o Diogo falou, se nós conseguirmos estimular os nossos alunos a entender, conhecer, valorizar o yoga e tudo que o yoga proporciona para ele, esse cara, a chance dele ser inconstante é muito menor. As vezes que ele será inconstante é muito menor. Eu coloquei esse tema, os alunos são muito inconstantes, porque a maioria de nós, professores de yoga, a maioria colocam essa frase como a principal. Poderíamos falar também, os professores são inconstantes. Exatamente. Exatamente. Eu já fiz conteúdo sobre isso. Nós somos inconstantes. Né? Fazendo aqui um paralelo aos alunos, agora aos professores, se você pensar assim, no seu trabalho como professora, ou como professor, no meu caso, quando eu vou
quando eu vou fazer uma ação de marketing, quanto que eu fiz daquela ação? Fiz uma vez? Será que eu deveria ter feito mais? Se a gente pegar como praticantes, então, eu praticando, cara, será que eu estou com a constância correta na prática? Será que eu não estou? Será que eu estou inconstante? Estou acontecendo uma vez? Todos nós temos períodos, mas a busca é para que essa inconstância seja cada vez menor. Cada vez menor. Exatamente como funciona a nossa mente. Nós temos aquele turbilhão de informações acontecendo o tempo inteiro na nossa mente. A gente quer fazer com que esse turbilhão de informações que geram essa loucura, como se fosse o batimento cardíaco ali, que está medindo aquela loucura, a gente chegasse à estabilidade. É um período pequeno? Talvez. Mas aí a gente vai conseguindo aumentar. Isso para nós, professores, que temos as nossas ferramentas, e para os nossos alunos que queremos ensinar. Beleza. Mas como que eu faço para mostrar para os meus alunos que a constância é importante? Então, um dos fatores que eu acredito que possa contribuir para que você mostre que a constância é importante é fazendo associação a tudo na vida dele. Tudo, sem exceção. Eu falei que todo ser humano é inconstante e constante. E vão ter esses picos. E na nossa vida, nós deveríamos buscar constância em tudo se nós queremos chegar a um determinado objetivo. Se o seu aluno ele te procurou um dia para praticar yoga, a gente tem que buscar constância, ele tem que buscar constância na prática para que ele se desenvolva naquilo que ele está deficiente. Por exemplo, se o seu aluno ele é muito estressado ou ele está com um pico de estresse gigante, o que ele precisa? Ele vai pegar elementos da prática de yoga e gerar essa constância. Às vezes é um elemento só, um respiratório, por exemplo. Às vezes não, é a prática inteira. É o Surya Namaskar, feito várias vezes para quem ensina dessa forma. Então, aquela pessoa ela vai pegar a constância daquele movimento e vai fazer, através dessa constância, gerar aquele benefício, aquela conquista que para ele é importante, o motivo pelo qual ele te procurou. A prática nos mostra isso, a prática nos ensina isso. Então, só que muitas vezes, nós, seres humanos, não percebemos o quão importante é a constância. E aí entra, num primeiro momento, o seu papel de professor, mostrar para o seu aluno por que é importante. Por que é importante ele praticar aquele respiratório que você ensinou para ele constantemente? Qual a associação que eu faço desse respiratório com aquele momento emocional que ele está passando? Com aquela dificuldade emocional que ele está, com aquela ansiedade que talvez ele esteja profissionalmente e que está repercutindo na vida dele. O meu papel como professor, o seu papel como professor, é você chegar para o aluno e mostrar para ele que é importante. Às vezes ele não vai enxergar. E você vai ter que repetir. E você vai ter que mostrar de novo. E você vai ter que gerar um canal, uma forma dele compreender aquilo. Entenda que você fazendo isso com ele, nada mais é do que uma reprodução do que algumas pessoas fizeram com você durante o seu período de vida. E talvez ainda estejam fazendo. Como eu falei, todos os seres humanos estão em processo evolutivo. Todos nós estamos aprendendo de uma forma, de outra, com os nossos acertos, com os nossos erros. Nós estamos sempre aprendendo, sempre buscando esse processo de evolução. Então, dentro dessa lógica, a gente tem que entender que nós, professores, temos um papel muito importante se nós queremos chegar a resultados mais significativos. E que devemos realmente parar com essa facilidade. É muito fácil para mim eu chegar e falar assim, os meus alunos são inconstantes, por isso que eu não chego a resultado. Na verdade, não é que eu não seja valorizado. Eu tenho 2 alunos que me valorizam, mas tem 100 que passaram por mim e que não me valorizaram. Mas o problema não sou eu. O problema não é o que eu ensino. O problema é o aluno que é inconstante. Será que eu consegui entrar numa conexão com esse aluno? Será que eu consegui gerar um rapport, como é muito conhecido, com esse aluno? Será que eu consegui entender a fundo a necessidade desse aluno? Se você tem certeza que sim, cara, você tá tudo certo. Tudo ótimo.
Então, o problema não é você. O aluno teve aquela inconstância e não gerou liga. Mas, na minha concepção, a gente tem um poder de atuação realmente grande. E aí, quando há essa atuação, quando o professor entende isso, quando a gente consegue entender, é como se a gente fizesse uma leitura, escaneasse o cérebro do aluno e a gente conseguisse entender o aluno. Quando a gente consegue fazer isso, a nossa facilidade em gerar essa conexão, a nossa facilidade em entender o ponto exato onde eu vou fazer com que o meu aluno mude de inconstante para constante, começa a ser num estalar de dedos. Então a gente começa a realmente entender. Tá, então a primeira coisa que eu falei foi a gente entender que a gente não pode ficar jogando o tempo inteiro essa desculpa na mesa. Não dá para ter o tempo inteiro os meus alunos são muito inconstantes. Vamos tirar isso da frente. Antes de falar, os alunos têm picos de inconstância, ou têm momentos de inconstância, vamos entender o que a gente pode fazer como professor. Como é que a gente pode atuar nesse quesito com os nossos alunos. E aí, quais são as vantagens para esse aluno? Por que para ele é vantajoso ele ser constante? A gente precisa mostrar isso para o aluno. Se ele queria algo de uma forma tão ferrenha, então eu vou pegar aqui vocês, professores. Vocês provavelmente estão me escutando agora ao vivo, ou vão escutar depois gravado, quando for disponibilizada essa aula gravada. Então, vocês vão me escutar e vão dar mais valor se eu conseguir mostrar para vocês que aquela dificuldade que você tinha, ela pode ser facilmente suprimida. Então, por exemplo, você hoje não ganha bem. Então, digamos que você está ganhando o habitual aí da maioria dos professores, 3, 4 mil reais. Então, digamos que você esteja nesse resultado, tá? Nesse patamar de resultado. E aí, você veio aqui para me ouvir para tentar mudar isso. Provavelmente você, cara, eu não estou feliz com o meu resultado. Eu quero atingir outro resultado. Então, e provavelmente você não está atingindo o resultado porque as suas ações no dia a dia são inconstantes. O cuidado que você tem com o aluno é inconstante. As informações captadas dos alunos são inconstantes. Como eu falei, o marketing que você realiza é inconstante. Todo o processo de fidelização, cuidado e pedagogia do aluno é inconstante. E aí você não está chegando no resultado. Se eu conseguir mostrar, não só com os elementos, mas se eu conseguir te mostrar que você vai chegar nesse resultado que você quer, através daquilo que eu estou ensinando, é mais fácil você dar valor para determinadas ações que estão acontecendo esporadicamente e que deveriam acontecer constantemente. A chance disso acontecer é maior, se eu conseguir mostrar. Então, o seu papel de professor com o seu aluno é tentar fazer isso. É você tentar mostrar para o seu aluno, primeiro, relembrar para ele por que ele veio te procurar, por que ele te contratou. Se ele te contratou, como eu falei, para administrar o estresse, você tem que mostrar para ele que se ele tiver uma constância naquela técnica no qual você é um expert, no qual você conseguiu chegar ao resultado, você hoje não é mais uma pessoa estressada como era antes, ou você consegue estabilizar o seu emocional em momentos de pico de estresse, se você chegou nesse resultado e você vai ensiná-lo com aquilo que a experiência que te mostrou, por exemplo, com as técnicas do yoga, ou com a prática do yoga, ou com o yoga em si, se você conseguir mostrar isso para o seu aluno, ele vai gerar constância. Esse é o grande ponto. Nós não chegamos a conseguir mostrar essa constância para o aluno. Esse é o grande dilema que deveríamos trabalhar no nosso dia a dia. Então, assim, o aluno acaba sendo inconstante por quê? Nós não damos o acompanhamento devido. Não damos. Mas nós vamos chegar à perfeição? Não. Sempre nós teremos as nossas dificuldades. Nós, como professores, sempre teremos que trabalhar essas ações mais constantes, fazer com que essas ações aconteçam e que as informações cheguem e que assim a gente possa ir fazendo diferença efetivamente na vida desses alunos. Mas o acompanhamento ele precisa ser mais constante. Então, a inconstância do aluno entra um pouco na inconstância do professor. Se o professor ele não for mais constante,
o aluno continuará sendo inconstante. Essa é uma tendência. Pode ter exceções? Pode. Pode acontecer do aluno ser tão disciplinado e ele ser, cara, ter amado tanto uma prática que ele vai continuar fazendo pelo aluno. Eu vou contar um case meu. Lá no meu início da minha carreira, quando eu decidi ser professor, eu tive zero acompanhamento da minha professora na época. Zero. Se eu dependesse do acompanhamento dela, muito provavelmente eu não teria me formado. Eu não teria sido professor. Eu não teria tido a escola e hoje eu não estaria aqui. Então, essa é uma realidade que aconteceu comigo. Só que é a realidade de todo mundo? Não. A maioria dos professores talvez não tivesse esse, sei lá, uma facilidade para isso, ou não tivesse com tanto tesão, com tanta vontade de ser professor, que qualquer primeiro obstáculo ele pararia. Então, muito provavelmente, como eu parei várias outras coisas que eu fiz na vida, que eu não dei continuidade, eu poderia ter dado continuidade, mas eu não dei. E isso acontece com todos nós. Então, nós entendermos a importância dessa nossa, da relevância que nós demos para a nossa escolha, por exemplo, de ser professor, e isso me fez ajudar, cara, me fez seguir em frente. Mas se eu não tenho isso, e talvez eu não tenha, aquele acompanhamento dos professores é primordial. Então, o que eu quis dizer com isso? Você tem alunos seus que vão tocar a vida sozinho, que você vai estar lá, você não vai nem precisar dar muito acompanhamento. Exclusivamente a sua aula já vai ser motivadora para o aluno. Mas a maioria dos alunos não vão ter essa força de vontade, por mais que gostem da sua aula. Eles precisam ser acompanhados. Então, o seu acompanhamento é, sim, um grande fator para manter a constância naquilo que o seu aluno está fazendo. A gente está falando, os alunos são muito inconstantes. Vamos entender inconstância? Normalmente, se o professor está falando isso, os alunos são muito inconstantes na prática. Então, aí entra o grande ponto. A gente precisa fazer com que os nossos alunos valorizem a prática. E está nas nossas mãos. Depois, outra coisa também, o aluno não ver sentido. Então, quando nós falhamos no acompanhamento, o que acontece como um segundo passo? O aluno não vê sentido naquilo. Então, ele não vê sentido em fazer o respiratório. A gente não está acompanhando, não estamos direcionando o melhor para ele, dentro daquela lógica que você, professor, acredita, e aí o aluno ele não vê sentido. Ele não vendo sentido, ele não vai gerar essa mesma constância. Vai virando uma bola de neve. Aí, o professor não acompanhou. Ele não mostrou esse sentido da técnica, ou da prática, ou da filosofia em si, para o aluno. O que é gerado em seguida? Não gerou conexão. Não teve conexão entre aluno e professor. Não teve conexão entre técnica e evolução. Não gerando essa conexão, nós perdemos a oportunidade de dar fluidez para aquilo que o aluno estava predisposto a fazer. Então, ele foi ali, ele te contratou, ele queria praticar yoga, ele queria conhecer yoga, ele queria evoluir através do yoga, mas aconteceu tudo isso, não gerou conexão. Portanto, falta de cuidado, falta de atenção, falta de acompanhamento. Esses detalhes potencializam algo que é normal no ser humano. Como eu falei, o ser humano... Boa tarde, Verônica. O ser humano, ele é inconstante. Tem picos de inconstância. A nossa atitude como professor, falando de inconstância de prática, de yoga, de técnica, inconstância evolutiva, os nossos erros potencializam essas inconstâncias. Então, ao invés de, com yoga, a gente conseguir a mente que é intensa, que é assim, da maioria dos seres humanos, e com yoga, ele dá uma estabilizada, e continua intenso, dá mais uma estabilizada, e começa a fazer essa estabilidade ser maior. Então, com aquilo que a gente oferece através do yoga, poderia ser oferecido isso, quando nós não fazemos o nosso melhor papel como professor, essa inconstância se mantém mais inconstante. É mais ainda uma montanha russa.
E a facilidade em chegar a picos de constância é cada vez menor. Então, esse pico de constância, ele quase não acontece. Então, é sempre uma inconstância contínua, quase isso. É uma inconstância ferrenha. Então, dentro daquilo que a gente ensina. Tá? E, de novo, eu vou dar um mesmo exemplo que eu dei numa das lives anteriores. E esse exemplo poderia caber para várias pessoas que eu conheço, professores que eu treino, professores que eu já treinei, meus professores, alguns professores que eu já tive, que se não for pela força de vontade ou pelo amor que você tem por algo que você faz, se você não tem a contribuição do seu professor, a tendência é você manter a inconstância. Eu dei o exemplo agora há pouco que assim, eu fiz uma cirurgia, coloquei uma prótese no quadril. 47 anos, muito utilizados os quadris em várias atividades, em vários esportes, com uma má formação óssea genética. E aí essa má formação gerou uma total artrose nível pior que teria no quadril, e eu tive que colocar uma prótese com 46 anos, ainda não tinha 47. E com a cirurgia de prótese, eu parei de fazer todas as atividades que eu faço. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu faço muitos esportes, faço muitas atividades. E eu parei e comecei a voltar agora. Cada professor que eu tenho, se esse professor ele não veio me procurar, na minha concepção, esse professor está errando. Talvez a minha indisciplina para praticar, o que não vai acontecer, eu já voltei a treinar, eu já estou disciplinado, por minha conta em muitos esportes. Então, assim, tudo que eu posso fazer de esporte, que eu não estou obstruído de fazer, que eu não fui proibido de fazer, tudo que eu posso fazer, eu voltei a fazer. Só que algumas coisas pontuais eu não voltei a fazer. E não voltei porque eu estou indisciplinado, por exemplo, naquele esporte. Mas, se o meu professor tivesse me estimulado, haveria uma grande chance de eu hoje estar praticando aquele esporte que, por enquanto, eu estou em congelamento. Então, quantas vezes você, professor, não agiu assim com seu aluno? Quantas vezes faltou estímulo, faltou atenção, faltou cuidado? Quantas vezes faltou um acompanhamento? Então, quantas vezes? Eu não estou dizendo que 100% dos casos é responsabilidade do professor. Eu estou apenas dizendo que vale o professor fazer uma leitura, vale sim o professor fazer determinados aspectos de correção para, quando errou, melhorar. Estou dizendo que, em alguns momentos, a inconstância é natural do ser humano. O seu aluno, naquela atividade, naquele yoga que você ensina, talvez ele vai ser inconstante. Talvez não vai mudar. Legal. Mas faça esse autoestudo sempre. Será que você poderia ter contribuído, ou você pode contribuir para que o seu aluno minimize a inconstância natural do dia a dia da vida dele? Se você tem essa resposta, se você acha que está me acompanhando ao vivo agora aqui, fala assim, Dani, cara, eu sou muito constante, muito constante. Coloca aqui, cara, eu sou muito constante, 100%. Não, nem sempre. Às vezes eu não sou, às vezes eu dou deslize. Então, quando você faz essa leitura, quando você tem essa percepção, é assim que nós, seres humanos, evoluímos, é assim que nós, professores de yoga, evoluímos. Fazendo um autoestudo. É assim que o nosso aluno vai evoluir também. Nós estamos ensinando através do yoga o autoestudo. Então, essa lógica é importante. E se a gente não compreender isso, como é que você vai ser mais valorizado pelo seu aluno? Como é que você vai chegar a uma arrecadação maior se você não está fazendo isso constantemente? Ou, pelo menos, errando o mínimo possível? Como que você vai viver só do yoga? Se o seu resultado ele não é um resultado realmente necessário, como eu falei aí nas outras lives. Aquilo mínimo que você precisa para viver bem de uma única e exclusiva profissão. Então, essa leitura ela tem que acontecer por você, sim. Nós temos que buscar essa evolução
continuadamente. É assim, sem cansaço. Nós somos seres humanos, somos pessoas que estão evoluindo sempre. Nós, professores, nós como seres humanos e nós como alunos. Isso vale para todo mundo que você trava contato, para todos os professores, todos os alunos que você trava contato. Todos eles terão seus picos de inconstância. Todos. Mas, ao mesmo tempo, está nas nossas mãos fazer com que essas inconstâncias, esses picos sejam menores, sejam menos frequentes. Que eles não aconteçam o tempo inteiro. E que você não precise falar, meus alunos são muito inconstantes, porque eles não precisam ser. A frase poderia ser, todo aluno é de vez em quando inconstante. Mas, através do meu esforço e através do tesão que o meu aluno tem por aquilo que eu ensino, ele minimizou a inconstância do dia a dia. Ele está indo num processo muito melhor de desenvolvimento. Para ele faz sentido. Esse é o nosso trabalho. Isso é o que a gente deveria fazer. Tá? Então, como melhorar a constância dos alunos? Acompanhe mais. Tenha mais informações. Valorize cada momento. Saiba que você vai errar. Saiba que você não é o dono da razão. Saiba que em alguns momentos você vai errar. E aí vai ser a sua inconstância. Mas, ao mesmo tempo, você entende a importância de ter errado, de ter sido inconstante, de voltar à constância. E de corrigir um erro, por exemplo. Tá? E aí, a partir daí, você vai melhorar a sua entrega como profissional. Aquilo que você se predispôs a ensinar, aquilo que o seu aluno se predispôs a te contratar para aprender, ele vai chegar num resultado muito lindo para ele. A transformação que o que você ensina de yoga para o seu aluno vai ser uma transformação única, vai ser uma experiência incrível. E aí, quando o seu aluno travar contato com isso, é muito mais fácil ele manter a constância, ele manter-se apaixonado pelo que ele está aprendendo, pela transformação que está acontecendo na vida dele. E até quando você errar, ele não vai colocar um peso nesse erro tão grande quanto alguns colocam. Ele não vai colocar um peso tão grande. Porque ele vai entender que você é um ser humano, que você também dá deslizes, que você também erra, que você também tem seu pico de inconstância. Mas a tendência que nós queremos é que todos, professores e alunos, tenham picos muito menores de inconstância e picos muito maiores de constância. Quando a sua entrega for perfeita, de verdade, quando a sua entrega for perfeita, você não vai mais se prender a essa frase. Os meus alunos são muito inconstantes. Você vai fazer com que eles não sejam inconstantes. Tá bom?